Meus irmãos, a paz do Senhor, esse é o seu programa Novo Alvorecer, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, na rua Princesa Isabel, número 52. E é com muita alegria que estamos aqui mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. Nosso abraço carinhoso a todos vocês que nos acompanham e aqui uma recomendação, nos acompanhe pelas nossas mídias sociais, através do nosso canal no YouTube, ADEC TV, e também do nosso Instagram e o nosso Facebook. Deus te abençoe. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já para o comentário da lição de número 7. E é uma lição muito importante para o nosso elevo espiritual. Não saia daí, voltamos já já. Pois bem, irmãos, estamos de volta. Esse é o seu programa Novo Alvorecer e nós vamos falar hoje da lição de número 7. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Essa lição estudaremos no próximo domingo, do dia 17 de maio. O nosso textuário está em Efésios capítulo 2, versículo 14, e diz assim: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio. Verdade prática. Ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A nossa leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 14 ao 19. E nós vamos estudar essa lição que é muito importante. Comigo está o professor Joás, e é muito bom tê-lo novamente, professor. Na lição passada nós falamos da inimizade, desse problema do pecado que causou essa inimizade com Deus, e agora na lição de número 7 nós vamos falar dessa maravilhosa reconciliação desse homem com Deus. É uma baita de uma lição, né? Parece que é um complemento da última lição, né? Verdade. Mostrou como a gente estava separado, né? De Deus e do povo de Deus, né? A gente não era nem considerado povo de Deus, né? E hoje nós vamos ver como que Cristo reconciliou, né? Fez de dois povos um só, né? E acabou com a inimizade, com a separação, né? Nós estávamos separados, agora estamos reconciliados, né? Essa é a lição de hoje. Graças a Deus. Vamos lá, introdução. Se na lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu, no capítulo 2, 11 e 12, versículos 11 e 12, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2. Nos versículos 13, Paulo usa a expressão adversativa, mas agora, para indicar que algo aconteceu e alterou a situação dos gentios. Ele explica que essa mudança repousa na obra de Cristo, na obra que Cristo realizou. Vós que antes estáveis longes, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Na presente lição, estudaremos os desdobramentos dessa mudança. É uma maravilha falar disso, né? Apresentou-se no capítulo 2 a condição que a raça humana estava, mas também o remédio para esse problema que os homens estavam enfrentando. Isso. O problema foi apontado e a solução também, né? Graças a Deus. É importante quando alguém aponta um problema, ter essa capacidade, essa nobreza, né, de apontar a solução também, né? E foi o que o apóstolo fez aqui. Muito bacana. Professor, é interessante que quando a gente faz uma comparação da lei e a graça, né, nós vamos ver que a lei só apontava o problema, né? Dificilmente tinha uma saída para aquele problema. Ela, sobretudo aquelas leis que traziam proibições, né? A lei ritualística, né? Pra não comer isso, não comer aquilo, não fazer isso, não fazer aquilo, né? Só apontava o problema, só mostrava como o homem é pecador, como o homem está afastado de Deus. Verdade. Né? Cristo veio e destruiu a barreira, né? Parece que o apóstolo aqui está usando uma figura clara, né? Daquela parede que cercava o templo, né? O espaço do templo, né? O pátio e tudo mais, do mundo lá fora, né? Então Cristo veio e destruiu essa barreira, né? Você vê quando ele dá o brado, aquele véu, né? Que era a separação, né? É rasgado de alto a baixo, né? O homem tem livre acesso, né? Como diz o escritor aos Hebreus. Verdade. Tem um texto muito, muito interessante que eu sempre falo dele também no Antigo Testamento, Isaías 59, 1 e 2. Eis que o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para que não possa ouvir.
Aí o versículo 2, mas as vossas transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus. É o pecado que separou o homem de Deus. Mas com a morte de Jesus, ele faz uma união muito interessante. Primeiro, ele reconcilia o homem com Deus, ou seja, uma comunhão na vertical, e depois ele reconcilia o homem com o seu próximo. Aí uma reconciliação no horizontal. E isso é muito interessante quando a gente fala disso. Nós vamos trabalhar esse capítulo primeiro aí, ele se desdobra em 4 subtópicos e nós vamos começar nele agora. Primeiro, Cristo desfez a inimizade dos homens. Ponto 1. A parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios havia o muro da pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico quanto a esse aspecto levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Exatamente o pecado causou essa separação, criou uma barreira, ou seja, impediu o acesso desse homem a Deus. Mas com a morte de Cristo esse problema foi resolvido. Aqui aponta essa analogia, né, com as muralhas do templo. Analogia, né, é algo que é proporcional, né, proporção. Né, quando você indica semelhança entre duas coisas, você está fazendo uma analogia, né? Então é exatamente isso. Ele está usando uma figura de linguagem para falar daqueles muros que separavam os que estavam perto de Deus dos que estavam longe de Deus, né? E assim, essa barreira ela fica mais nítida no episódio que é narrado aqui de Atos 21, né? É um Efésio que está ali, né? Trófimo, né? Eles acusam Paulo de ter permitido um incircunciso, um grego entrar no templo, isso é proibido, né? E Paulo passa por sérios problemas ali, né? Vai até a prisão. A gente percebe até hoje, professor, assim, esse muro que algumas religiões ainda põem de dificuldade no ser humano. Uma coisa que o próprio Cristo quebrou, ainda tem muitas religiões que, como é que eu vou te falar, eles impedem esse acesso, né, desse homem ao Deus Todo-Poderoso, ao Cristo Perdoador, ao Cristo Ressurreto. E isso já foi quebrado. É incrível que haja cristãos, né, pessoas que se dizem cristãs, né, que levantam esses muros, né, de separação. Né? O céu é só nosso, vocês ficam aí. Verdade. Né? O céu é só para nós. Religiões exclusivistas, né, que querem um céu só para eles. Há cristãos assim. Eu estava lendo hoje uma notícia um tanto triste, né, de alguns cristãos americanos, né, que se denominam cristãos progressistas, pedindo a prisão de um sujeito que compartilhou o livro do John Piper sobre o coronavírus. Olha bem. Né? São cristãos pedindo prisão de outros cristãos. Esquisito, né? Complicado, né? Aí a gente fala da essência do Evangelho, né? Da essência do Evangelho de Cristo. Se a gente for olhar, Cristo ele andava com pessoas, vamos falar assim, de um baixo escalão na sociedade. Pessoas que eram rejeitadas. Mas interessante que nenhuma dessas pessoas que andavam com Cristo, que teve acesso a Cristo, nenhuma delas teve a vida de pecado que ela vivia. Ela foi transformada por Cristo. Há uma transformação, né? Há uma mudança. Verdade. 2. A derrubada da parede da separação. O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Está lá no versículo 14, a parte B. Essa barreira era tanto literal como espiritual, mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Então nós vemos aqui que o templo realmente tinha essa separação. O povo comum só poderia entrar no templo, no pátio. Agora, no lugar santo, o sacerdote tinha acesso, só o sacerdote. E no lugar santo do santo, só o sumo sacerdote tinha assim uma vez por ano, né? Só uma pessoa, uma vez no ano, né? Era muita restrição, né? E assim, parece que eles ficaram tão ligados com o ritualismo, né, da coisa, com a mecânica da coisa, que não atentaram para onde isso apontava, para quem isso apontava, isso era sombra de quê, né? Nisso os apóstolos vêm esclarecendo, né, no Novo Testamento, mostrando que isso tudo era apontando para Cristo, era a figura do próprio Cristo, que veio desfazer essa inimizade,
né, que veio nos fazer família de Deus. Agora somos todos família de Deus, somos todos afilhados. Verdade. Somos todos adotados como filhos. Verdade, né? Verdade. Interessante quando você falou isso aqui, dessa comparação, dessa analogia, tem um texto muito interessante do Antigo Testamento. Por exemplo, o livro de Levítico, né, nós já estudamos uma lição bem recente aqui, uns 2, 3 trimestres aí passados, estudamos o livro de Levítico. Levítico, a base deles são, vamos falar assim, o tripé que segura a teologia de Levítico são 3. Tabernáculo, sacrifício e oferta. Esses 3 pináculos, né, essas 3 bases, esse tripé que segura a teologia de Levítico. E interessante quando a gente lê à luz do Novo Testamento que isso prefigurava Cristo, a gente vai ver lá em Hebreus capítulo 8, versículos 15 a seguir, se não me falha a memória, que o nosso tabernáculo é Cristo, está falando de morada. O nosso sacrifício é Cristo e a nossa oferta é Cristo. A oferta aqui não é dinheiro não, é doação. E Cristo fez tudo isso por nós. Sim. Né? Então, assim, a gente vê que tudo no Antigo Testamento eram sombras do que realmente viria a acontecer, né? Estava apontando para ele, né? Verdade, mas é uma analogia muito boa quando a gente fala dessa separação, né? Principalmente dessa do tabernáculo, que o povo ele tinha acesso até um certo lugar, dali para frente ele não podia. Agora, com a morte de Jesus, isso foi quebrado. Sim, graças a Deus, né? Isso nós estamos falando numa coisa bem natural. Agora, quando se fala do espiritual, professor, igual a gente está trazendo essa lição, a gente precisa trazer, né? Que é o conceito das leis e mandamentos, que é o tópico 3 aí, e até aproveitando para falar do 4, a revogação da lei e dos mandamentos. Quando Jesus veio, cumpriu a lei e revogou essa lei, né? Nós estamos falando aqui do tópico 3 e 4, nós estamos falando o seguinte, que aí torna-se algo que para os judeus era uma coisa muito natural e muito repetitiva, para nós, igreja, torna-se uma coisa espiritual. Isso não é só o ritualismo, vai muito além do ritualismo, torna-se algo muito espiritual. Então essa separação que Isaías 59 fala, que já citamos, vocês todos os textos, está falando exatamente desse pecado que separou o homem lá no Jardim do Éden. Mas em Cristo nós fomos reconciliados em Deus. E há uma distinção dessa lei aí, a lei de Moisés, né? Aí que está falando do conceito da lei dos mandamentos. Há uma distinção na própria lei de Moisés, né? Você pode dividir ela em 3 ali, né? Conforme está aqui no comentário, né? A lei civil, a lei moral e a lei cerimonial, né? Então, a lei do povo de Deus, ela tem esses 3 campos, né? A lei civil, né, vai falar de casamento, vai falar de vida em sociedade, como se comportar com o vizinho, coisas desse tipo, né? Aí a lei moral, né, vai trazer uma coisa mais profunda, né? Ninguém deve matar, ninguém deve roubar, né? Isso é lei moral, né? E a lei cerimonial já é mais intimista ainda, né? Como esse povo vai adorar esse Deus, como esse povo vai sacrificar, né? Quais dias eles têm para fazer isso, quais dias eles têm para trabalhar, qual dia ele tem para descansar. Isso tudo é lei cerimonial. E essa aí diz respeito só ao povo judeu, né? A lei cerimonial diz respeito só ao povo judeu. E a revogação da lei aqui, né, não está em contradição com o que Cristo diz, né? Não vim para revogar, mas para cumprir, né? Lá em Mateus 5,17. Mas essa revogação aqui não diz a lei como um todo. Ele não veio revogar a lei toda, civil, moral e cerimonial. Ele veio para cumprir a lei toda, e ele cumpriu a lei toda, né? O que o apóstolo Paulo está falando de revogação aqui é dessa lei cerimonial. Para nós gentios ela não faz sentido. Eu não preciso mais me circuncidar. Não faz sentido para mim. Para um judeu, sim. Eu não sou judeu, né? Mas eu e o judeu em Cristo somos um só, né? Somos o mesmo povo. É isso que o apóstolo Paulo está esclarecendo aqui para os crentes de Efésios, né? E interessante, professor, que em termos até mesmo dessa revogação, né, desse conceito da lei e mandamento, foi muito bem explicado, claro isso, mas até mesmo essa revogação, ele veio dar ao homem condição de cumprir isso também. Porque sem Cristo, impossível. Não teve nenhum que conseguiu cumprir a lei. Além de Cristo, não, né? Como homem, não. Pela graça, a gente é capacitado a seguir, né, a lei de Deus, a lei civil e moral de Deus. Verdade. Né? Deus exige dos seus filhos uma conduta moral específica,
né? Tem que ser diferente, tem não tem? coisas que não cabem para um filho de Deus. Então, Tem que ser diferente. isso não foi revogado. Tem que ser diferente. O que foi revogado é a circuncisão, as festas, né? Os dias lá, sábado, sacrifício, alguns sacrifícios lá, né? Que a gente não faz. O próprio judeu não faz hoje, porque não faz mais sentido, né? Verdade, verdade. Vamos lá, capítulo 2. Pela paz, Cristo fez um novo homem. Esse capítulo é muito interessante. Então nós vamos falar o conceito bíblico agora de paz. Antes nós éramos inimigos de Deus. Hoje nós somos amigos de Deus por Cristo, por Jesus. Então ele é a nossa reconciliação. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade, ou seja, a igreja. Agora não tem essa separação mais de grego, bárbaro, não tem isso mais. Agora, quando se trata de um mundo espiritual, de um nível espiritual, que é a igreja. Então, na igreja, bárbaro, grego, judeu, é um povo só. Quando você lê Gênesis, né, no capítulo 18, lá no verso 18, você vê Deus conversando com o anjo, né? O próprio Deus conversando, ele demonstrando a intenção dele de abençoar todos os povos da terra, todas as famílias da terra, em Abraão. Né? Isso já era plano de Deus. Deus falou isso para Abraão lá em Gênesis 12, né, no verso 3. Aí tem o Gênesis 18, Gênesis 22, 18, Gênesis 26, 4. Né? Deus fala isso desse mesmo jeito, né? Que todas as famílias, todas as nações da terra seriam abençoadas em Abraão. Então esse plano aqui de paz para todos, né, de unidade, né, sem essa separação, né, sem essa separação étnica, né, digamos assim, até isso, né, Deus já tinha essa unidade em mente quando ele chamou Abraão. Né? Até mesmo os continentes, professor. Quando a gente está falando aqui de um conceito espiritual, mas vamos falar de um conceito físico, né, de um conceito bem físico mesmo. Os limites em termos de... Os limites territoriais, isso foi criado pelo homem, Deus não criou isso. Claro. Né? Até na história, na geografia, principalmente na geografia antiga, quando a gente estava lá no ensino médio ainda, né? Lá nos primeiros passos, lá depois o ensino fundamental e médio, nós estudávamos que a Terra era um continente só, a Pangeia. O homem, né? O homem é um ser, por natureza, gregário, né? Não foi feito para viver sozinho, né? Solitário, né? No sentido de solitário. Um só homem não vive bem. Não tem jeito. Né? Ele precisa de outros homens, por mais que há pessoas que dizem até isso, né? Externam isso, que amam a solidão, é melhor estar sozinho do que mal acompanhado, coisas do tipo. Né? A gente ouve isso, né? Coisas do tipo. Tem gente que realmente tem aversão a outras pessoas, né? A vida dele é dele com ele mesmo. Mas olha mais de perto para você ver. Se esse sujeito não depende de alguém para fazer a comida dele, de alguém para conduzir ele para algum lugar, né? De alguém para levar um lanche para ele de noite, né? Esse cara pede lanche, o motoqueiro vem e traz. Então ele, por mais que ele proclame que ele não precisa de ninguém, ele precisa. Né? Se ele fosse sozinho mesmo, né, ele se virava com isso tudo, mas ele não faz isso. Ele vai a um restaurante para comer. Nós estamos vendo isso agora, nesse momento de pandemia. Pois é. Nós estamos vendo nesse momento agora crítico que nós estamos atravessando, que nós estamos reclusos, o tanto que isso é difícil. Nós estamos em família, hein? Nós não fomos feitos para ficar sozinho, para viver sozinho. Verdade. Então a gente deve assumir isso e procurar viver bem, não levantar barreiras de separação. Né? Pois é, professor. Nesse contexto aí que nós estamos falando de paz. Quando a gente não tem a paz, nós não conseguimos viver juntos. Algo nos impede de estar juntos. Então é nesse sentido da paz, nesse conceito bíblico da paz, né, é que Cristo veio nos reconciliar com Deus. E isso é de sobremodo extraordinário. Isso é muito interessante. Você vê o conceito bíblico de paz aí, né? Boas relações, né? Atos 24, 2. Fim de conflito, Lucas 14, 32. Né? Um estado de tranquilidade, 1 Reis 4, 24. Né? Qualidade espiritual, Gálatas 5, 22. Então, depende muito da postura interior da pessoa. Né? Um sujeito que levanta barreiras o tempo todo, né? Que afasta os outros o tempo todo, não é alguém que está
amando a paz, que está desejando a paz. Tá Interessante, procurando a paz. professor, é que esse conceito da paz, todo o conhecimento, né, principalmente a filosofia, vou voltar a falar da filosofia. Por exemplo, gosto de um filósofo bem dos antigos aí, Sêneca. Ele escreveu um livro da tranquilidade, o Tratado da Tranquilidade. Ele está falando exatamente de uma paz. Só que a paz que o homem anseia, ela não vem de nós mesmos. Né? Essa lacuna que há no coração de uma pessoa que não tem paz, que não sente paz, ela não é preenchida por coisa aqui dessa terra. Pode até ser por um tempo, mas a verdadeira paz, a paz que excede todo o entendimento, a paz que traz, que põe um fim na inimizade, que põe um fim no problema, que põe um fim nessa questão de pecado, de separação do homem de Deus, é só a paz que Cristo nos proporcionou. Só ela e mais nenhuma. Essa tranquilidade que a gente vê aqui, de 1 Reis 14:32, não é esse tipo de tranquilidade que os filósofos falam, né? Não. Porque se você olhar para a filosofia nesse sentido, sempre essa tranquilidade vai ser afetada por fatores externos. Muito. Né? Eu sou tranquilo, eu estou tranquilo, mas depende das condições climáticas favoráveis. Sim, né? Tem que haver um composto de coisas. Nas condições certas, né? Ideais de temperatura e pressão, aí eu estou tranquilo. Verdade. Né? Pode vir alguma coisa a qualquer momento e levar essa tranquilidade embora. Verdade. Né? Com Cristo não é assim. Né? Você vê um homem numa prisão, num contexto totalmente desfavorável, ele está louvando a Deus. Está tranquilo. Paz. Ele tem paz. Né? É desse jeito. Você vê alguém com as costas ainda jorrando sangue das chicotadas, louvando a Deus, fazendo oração. Né? Paz. Porque ele tem paz. Ainda as circunstâncias externas não são capazes de tirar a paz que ele tem. Né? Tá. Então vamos falar aqui. Nós já falamos os 3 tópicos aqui, mesmo nesse primeiro ponto aqui que nós estamos comentando. Né? O conceito bíblico de paz, Cristo é o motivo da nossa paz e a nova humanidade formada pela paz. Aqui nós estamos falando da igreja mesmo, de todos que estão inseridos na igreja. Nós não estamos citando aqui uma placa de igreja, algo denominacional. Nós estamos falando da igreja de Cristo. Interessante que nós vamos ver assim, dentro dessa questão paz, que ele é a nossa paz, nós estamos vendo agora nesse momento aí difícil. Vamos voltar no momento da pandemia. Muitas pessoas estão desesperadas, mas aqueles que confiam no Senhor estão em paz. O momento é fácil? Não. É um momento preocupante? Claro que é, não vamos omitir isso. Mas os que estão confiando no Senhor, estão na paz. Tem essa tranquilidade que a gente está falando. Tem essa tranquilidade. Professor, nosso tempo está chegando no final e nós precisamos só concluir aqui falando do capítulo 3 aqui. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Tanto num corpo físico como num corpo espiritual. Então nós vamos falar de 3 tópicos aqui e a gente encerra. Ponto 1, Cristo se fez maldição por nós. Ponto 2, reconciliados pela cruz de Cristo. E ponto 3, reconciliados na cruz em um corpo. Então Cristo se fez maldição por nós. Quem deveria morrer na cruz não era Cristo, éramos nós. Porque foi nós que exatamente foi o ser humano que pecou. Nós é que pecamos. Então o salário do pecado é a morte. Quem deveria morrer éramos nós. Mas Cristo se fez maldito por nós. E isso é muito importante a gente ressaltar isso. Por que a mensagem da cruz, né? Nós até cantamos que amamos a mensagem da cruz. Né? Por que a mensagem da cruz é escândalo para os judeus e loucura para os gentios? Né? Porque para os judeus é escândalo, porque em Deuteronômio 21, né, no verso 23, está dizendo que é maldito aquele que é pendurado no madeiro. Né? Se você chega numa terra hebreia e tem um crucificado lá, aquela terra se torna maldita por causa dele. Aí toda a terra, é preciso fazer expiação pela terra, é preciso confessar pecado, fazer um monte de ritual para tirar a maldição da terra, né? Por causa dessa maldição de Deuteronômio 21. Né? Então é escândalo para o judeu. Né? E é loucura para os gentios, por quê? Porque só os piores criminosos, né, são sentenciados à cruz. Né? É um instrumento de tortura grego, romano, né? Era a pena máxima, romano, né? A pior pena que os romanos têm, né? Então é escândalo mesmo, e é loucura mesmo, né?
Então, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Não faz sentido para quem, né, não entende o que foi feito na cruz, né? Quando você fala do evangelho da cruz. Mas é interessante quando a gente lê 1 Coríntios 1,18, né, a gente vai ver lá que Paulo escreveu, porque a pregação do evangelho, né, é loucura para os que perecem, mas para nós somos salvos é o poder de Deus. Poder de Deus. É escândalo por causa disso aí, é escandaloso, é maldito por causa dessa palavra lá de Deuteronômio. É complexo, né? Mas ao mesmo tempo é liberdade para nós. Ele traz isso lá em Gálatas 3 também, né? Dizendo dessa maldição sobre o crucificado, né? E dizendo que Cristo se fez maldição por nossa causa. Verdade. Né? Aquela figura, né, de maldita era eu mesmo. Né? E Paulo traz essa ideia, né, lá em Gálatas 3. Verdade. E parece que aqui também, né, em Filipenses. Verdade. Em Efésios. Encerrando aí os dois últimos tópicos, reconciliados pela cruz de Cristo. Então, não é a cruz que trouxe salvação, é quem estava nela. Né? É bom a gente falar isso assim, porque senão alguém pode falar assim, a cruz não é o madeiro que trouxe salvação, é quem foi pregado naquela cruz que proporcionou a salvação. E nós somos reconciliados. Esse termo reconciliado é muito legal a gente falar sobre isso também, né? Nós estávamos distanciados, mas Cristo nos reconciliou. A ideia ali no texto original, né, é de trazer de volta, né, de trocar algo que não está funcionando como deveria, né, é trocado por aquele estado anterior de perfeição. Né? Deus nos criou para sermos um só, né? Conforme a gente viu lá nos textos de Gênesis, ele falando a Abraão, né? Em ti serão benditas todas as nações da terra. Né? A unidade já estava nos planos de Deus desde o começo. Né? Isso, nós fomos criando essa separação, né? E ele mesmo veio e derrubou os muros de separação e juntou tudo novamente, né? Isso é muito legal, muito bom. Olha bem, nós estamos chegando ao final, é só a gente concluir aqui. Em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão, ou seja, só o povo judeu mesmo, né? Essa questão do cerimonial. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Agora somos filhos da luz, né? Graças a Deus. Não tem mais inimizade, né? Graças a Deus. Alguma consideração, professor? É sempre bom lembrar, né? A gente lembrou em outras aulas, na lição 5, por exemplo, né? Romanos 8:8, né? Ele mostra como nós estávamos impossibilitados de agradar a Deus quando a gente estava na carne, né? Agora a gente está em Cristo, né? Paulo usa essa expressão 164 vezes nas suas cartas, né? Em Muito Cristo. bom. Agora nós estamos em Cristo, nós fomos reconciliados. Agora, né, a gente tem condições de agradar a Deus de novo. Então a gente pode se empenhar, não é legalismo, a gente pode sim se empenhar em agradar a Deus, né, nos separando do pecado, procurando viver em santidade, procurando ser luz, ser sal, né, como ele disse que Glória tem que ser. a Deus. E eu gosto dessa expressão, em Cristo. Isso tira todo o mérito humano é por causa dele. Não é? É ele, para ele, por ele, seja toda a honra, toda a glória. É isso. Graças a Deus. Queremos agradecer a você pela companhia. Chegamos ao final de mais uma lição. Essa lição, ela vai falar assim de uma forma muito, muito profunda ao seu coração. Na oportunidade, queremos te agradecer muito por esse carinho de sempre e desejamos que você tenha uma excelente semana e voltaremos no próximo programa com mais um comentário da lição. Fiquem todos com Deus e contem sempre com as nossas orações. Deus te abençoe.